que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Podemos assentar, irmãos, Deus nos abençoe. Queremos aqui compartilhar com os irmãos nesta noite sobre guardar o coração. Aqui o sábio, ele escreveu, ele disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E o que é guardar? Guardar é vigiar, com o fim de, primeiro, defender, segundo, proteger, terceiro, preservar. Então, quando eu guardo o coração, ele está dizendo: defenda o teu coração. E o que é defender? Defender é resistir a ataque ou agressão feita. Isto é defender. Ele também disse que temos que guardar o coração, ou seja, proteger o coração. E o que é proteger? Proteger é cuidar. Ele está dizendo: cuida do teu coração. Terceiro, ele disse que guardar o coração, temos que preservar o coração. E o que é preservar? Preservar é livrar de algum mal ou dano. E existem algumas diferenças entre a palavra mal, quando ela é escrita com L e quando ela é escrita com U. Isso é uma coisa que nós precisamos saber. E este guardar o mal aqui é o mal com L. E qual é a diferença? Porque o mal, quando ele é com U, está falando de bom. Ou seja, isso que eu fiz foi mal. Ou seja, não foi bom. Mas o mal com L é o que é oposto ao bem. Então o mal com L se refere a maligno, maldoso, maldade, maléfico. Então ele diz que você tem que preservar o coração, ou seja, livrar de algum mal, maldade, malícia, malevolência, ou tudo aquilo que causa dano. Por isso guardar é defender, proteger e preservar. Mas o que é o coração? Nós sabemos perfeitamente que o coração, ele simplesmente é um órgão que bombeia sangue e nada mais. Mas o coração, ele simboliza amor, simboliza sentimento. Então o coração, ele é a parte emocional do ser humano. Então o coração, ele tem que ser guardado, protegido, ele tem que ser defendido, preservado, porque ele é a parte emocional. E o que é emoção? Emoção é alteração do espírito, provocada por situações diversas, que se manifesta como alegria, tristeza, raivas e etc. Então isto é emoção. A emoção, ela é manifestada quando o seu espírito, o espírito do homem, o espírito, o sentimento, a inteligência, ela é provocada por um tipo de emoção, ou seja, a sua emoção se altera quando você tem alegria, quando você tem tristeza e quando você tem raiva. Então isto é o coração, a parte emocional. Então precisamos guardar, precisamos defender, precisamos proteger, preservar as nossas emoções. Porque a emoção, ela vem de momento. Por isso ele disse que tem que guardar, defender. Defender é resistir a ataque. Esses ataques são ataques que vêm ao coração e provocam a emoção. Então o ataque pode provocar raiva e pode provocar tristeza. Ele disse:
protege o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Defende o teu coração. Nós apenas falamos de 3 emoções aqui, mas no decorrer falaremos de muitas, porque são muitas emoções que alteram os nossos corações. Mas o que é proceder? Veja, tudo que deve guardar, guarda o teu coração, guarda a parte emocional, porque dele procede. O que é proceder? Proceder é originar-se. Então do coração origina-se. Do coração vem a origem. E que origem? Procedem as saídas da vida. Então do coração origina-se a vida. E o que é a vida? Vida é modo de viver. Ou seja, o meu modo de viver, ele procede, origina-se do meu coração. Meu Deus. A maneira como eu me comporto, a maneira como eu vou agir, origina-se do meu coração. Cada um aqui tem um modo de viver. Este modo de viver procede do coração. É a origem do coração. Ele diz, então você tem que guardar o seu coração, porque dele vai proceder a sua maneira de viver. Por isso, defenda o seu coração, porque o teu coração é a origem da sua vida. Você vai viver de acordo com aquilo que sai do seu coração. Então vamos caminhar um pouquinho. Eu creio que ficou bem clara esta parte sobre o coração e a maneira de se viver e por que precisamos guardá-lo. Mas guardar o coração do quê? Primeiro, guardar o coração da contaminação. Mateus capítulo 15, versículo 10. Leiamos. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, eu ensino o método escola dominical. Então nós vamos ler bastante a Bíblia. Guardar o coração, preservar, proteger. Vamos ver a partir do versículo número 10, que diz assim: e chamando a si a multidão, disse-lhes, isto é Jesus dizendo, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disse-lhes, sabeis que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Eles perguntaram a Jesus, o senhor está sabendo que os fariseus, os hipócritas, quando ouviram que o Senhor diz que contamina o homem não é o que entra, mas o que é o que sai da boca, o Senhor percebeu que o Senhor escandalizou os fariseus? E ele prossegue dizendo, ele porém respondendo disse, toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. E quem participou do estudo passado sobre a visão, entende muito bem o que estamos vendo aqui agora. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra na boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede, origina-se os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos
isso não contamina o homem. Jesus aqui, ele está falando isso porque os discípulos foram comer pão sem lavar a mão. Todos nós aqui temos esse costume de comer e antes lavar a mão, mas às vezes não lava a mão, não por tradição, não por cultura, mas por higiene. Mas para eles era cultura, era tradição. Às vezes para eles era costume. Isso para eles era uma certa liturgia. Tem que lavar as mãos antes de comer. E seus discípulos não lavaram as mãos. Tudo por causa de uma tradição. Jesus disse, não. O que contamina o homem não é a falta da tradição. O que contamina o homem não é a falta de costume. O que contamina o homem não é porque aqui é assim ou ali é assado, não. O que contamina o homem não é o que entra. Porque o que entra na boca desce para o ventre e é lançado fora. O que contamina o homem é o que sai da boca, não o comer sem lavar as mãos. Por quê? Porque às vezes eu como sem lavar as mãos, mas o que saiu da sua boca, que veio para mim, foi o que me contaminou, não eu ter comido sem lavar. O que contamina o homem não é a falta do costume. O que contamina o homem é o que sai da minha boca quando eu não vejo ele praticar o costume. Isso é o que contamina o homem, porque sai da boca. E o que sai da boca, veja só Lucas, capítulo 6, versículo 45. Aleluia. Diz assim: porque, ou seja, porquanto da abundância do seu coração fala a boca. Outras traduções diz que a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, da abundância, do que muito tem no seu coração, é o que vai sair da sua boca. E o que sai da boca é o que contamina o homem. Então por isso temos que guardar o coração da contaminação. Mas o que é a contaminação? Jesus, ele deu algumas listas de contaminações que pode contaminar o homem. Quais são essas? Primeiro, maus pensamentos. Maus pensamentos, esses maus pensamentos, ele contamina o homem. E esse mau pensamento aqui não é com L, é com U, ou seja, pensamentos que não são bons. Então, o que é, na verdade, maus pensamentos? Maus pensamentos são pensamentos que prejudicam. São pensamentos que não acrescentam nada. São pensamentos que só traz prejuízo. Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem são os maus pensamentos que saem da boca. O que contamina o homem é aquilo que ele fala e que dá prejuízo. É isso que contamina o homem. Veja só aí o que é pensamentos. Pensamentos é poder de formular conceitos de uma ideia por meio de palavras. Então eu tenho um pensamento, eu vou formular um conceito e fazer uma ideia por meio das minhas palavras. Por quê? Porque o mau pensamento, ele vai sair da boca. O mau pensamento, ele não fica no coração, ele procede. Por que procede? Porque procede o quê? Saídas da vida. Então a pessoa contaminada, ela vive uma vida de maus pensamentos. A vida dela é tudo mau pensamento. Tudo que ela olha, ela vê mau pensamento. Tudo que ela observa, ela vê malícia. Tudo que alguém faz, aí tem um mau pensamento. E algumas pessoas acreditam, pensam que na igreja o irmão não pode abraçar uma irmã. Ora, se eu, crente, homem de Deus, pastor, não puder abraçar uma irmã, eu preciso me converter, meus irmãos. Aí quando você abraça, quando a irmã abraça o irmão, a irmã abraça a irmã, aquele que vive uma vida de maus pensamentos, o que você acha que ele vai pensar? E aí vai proceder no coração dele, você viu? Aí esse você viu, ninguém reparou. E quem viu, não viu demais. Mas o que sai do coração contamina. Meu Deus. Oh, glória. A pessoa não viu nada, mas o outro viu, será? Pensar que foi, contaminou.
porque saiu do coração um mau pensamento. Então guardaram para os maus pensamentos, por quê? Porque uma pessoa que vive maus pensamentos, o seu coração já está contaminado. Já foi contaminado. Por quê? Porque está no seu coração. E a boca fala da abundância que está no coração. Então esta pessoa já está contaminada. Então temos que guardar o coração desta contaminação. Porque depois que contaminou, meu irmão, só o sangue de Jesus para tirar a contaminação. Por quê? Porque contaminar também significa contagiar. E o que é contagiar? Contagiar é transmitir como se fosse uma doença. Contagia todo mundo. Todo mundo pega a mesma doença. Todo mundo começa a olhar e observar com olhos maus. Porque foram contaminados com maus pensamentos. Então o mau pensamento ele é também uma opinião. Porque pensamento é uma opinião. E tem opiniões que são más opiniões. Uma opinião má. Algumas pessoas dizem assim que se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas aí eu paro um pouco para pensar e vejo que não tem um pouco de lógica nisso. Porque o conselho é bom, dependendo do conselho. O conselho aqui da palavra de Deus é: guarda o coração da contaminação. Aleluia! Este é o conselho. Mas possa ser que alguém com mau pensamento dê uma outra opinião. E eu não gosto desse negócio, não tem nada a ver. Porque não tem nada a ver, é um problema sério. Porque para quem vive uma vida de mau pensamento, tudo não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada, não tem problema. É um mau pensamento, opiniões más. E também pensamentos são ideias. Ou seja, você dá uma ideia e não é uma ideia boa. É uma ideia má. Quando falamos de pensamentos que prejudicam, pensamentos maus, ideias más, opinião má, a Bíblia diz, irmãos, que Jacó preparou um guisado. E se você observar, você vai ficar assim como eu, sem entender o que Jacó estava fazendo com aquele guisado na mão. Porque ele preparou um guisado e a Bíblia não dá referência de nada. Se ele vai comer, onde é que ele estava, referência de nada. Eu penso, pensamento meu. Penso eu, por quê? Porque Esaú tinha saído ao campo. E a Bíblia traz dizer que Jacó era varão de casa, ficava em casa. E Esaú era varão do campo, batalhava, ia atrás de caça, e ele foi para a caça. E o seu irmão Jacó, como eles cresceram juntos, o seu irmão Jacó conhecia perfeitamente Esaú. Ele sabia que Esaú ia sempre para a caça. E quando ele voltava da caça, ele estava sempre do mesmo jeito. Que jeito? Cansado. E Esaú, chegando cansado da caça, a Bíblia dá referência de 2 vezes escrito cansado. 2 vezes escrito cansado. E ele estava cansado. E quando ele chega cansado da caça, está Jacó com um prato de lentilhas na mão. Fazendo o que com aquele prato na mão? Quando Esaú vê aquele prato, aquele guisado na mão, ele estava cansado. Ele disse: dai-me este guisado para que eu coma. Porque Esaú estava cansado. O que é cansado? Um cansado, uma pessoa cansada, um cansaço significa desânimo. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que está cansada. E o cansado, ele desiste fácil das coisas. Guarda o teu coração, velho. Oh, meu Deus! Aleluia! A pessoa quando está cansada, desanimada, para desistir de um objetivo é rápido. Porque já está cansado. Para ele precisa só de uma ideia, de um pensamento mau. E Jacó vinha formulando este pensamento há muito tempo. E quando ele formula, agora ele dá abundância do coração e libera as palavras. Ele disse para Esaú: venda-me a tua primogenitura. Vamos fazer uma troca. Observe que esse pensamento não era um pensamento bom. Era um mau pensamento, pensamento que prejudica.
Ele disse: vê, meu amigo, o que foi que Esaú disse? Para que me serve a primogenitura? Para que me serve isto que eu tenho, se eu estou cansado a ponto de morrer? Era só uma ideia para Esaú desistir da primogenitura. Oh, meu Deus. E o que é ser primogênito? Ser primogênito é ter o primeiro lugar no coração do pai. O pai amava Esaú. E Esaú, estando cansado, ele é contaminado pelo mau pensamento de Jacó. E ele nem se lembra da primogenitura que o pai lhe deu. Ele nem se lembra que aquilo que ele tem foi o pai que deu. Ele nem se lembra que aquilo que ele tem valor, porque ele está contaminado. E ele disse: para que me serve isso? Meu Deus. Aleluia. Glória. E diz a Bíblia que Esaú desprezou a primogenitura. Agora cá para nós, irmãos, o que é de irmãos desprezando aquilo que Deus lhe deu, porque em um momento da batalha do campo ficou cansado, ficou desanimado. Aí vem alguém com um mau pensamento e diz: para que você quer isso? E estando cansado, ele diz: concordo, isso não me serve de nada, porque eu estou cansado a ponto de morrer. Que o sábio disse: guarda o teu coração, protege o teu coração, porque na hora que você estiver cansado, vai vir sobre vós uma contaminação, um ataque de contaminação. Por isso, defenda o teu coração, defenda o teu coração. Glória a Deus. Aleluia. 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 Mas o que é contaminação também? Contaminação, diz Jesus: morte, adultérios. Jesus, quando ele fala, ele vai falando e vai separando. Mas aqui eu coloquei junto morte e adultério. Ele diz: o que contamina o homem é o que sai do coração. Origens do coração. E o que sai do coração? Primeiro ele diz maus pensamentos, depois ele diz mortes e adultério. A morte e o adultério saem do coração. Uma pessoa, quando ela se mata, tira a sua vida, é porque o seu coração já está contaminado faz tempo. Ele só está precisando de uma oportunidade para formular a sua morte, porque ele já está contaminado. Uma pessoa, quando ela comete isso, aqui ele falou, que é o adultério, ele já formulou faz tempo. Porque o adultério não é uma coisa de repente aconteceu, não. Ele já está contaminado faz tempo. Ele já foi contaminado faz tempo. Ele só precisa de uma coisa, o quê? Sair do coração e sair pela boca, para ele poder falar. Aleluia. Aí Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, ele disse assim: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Eu porém vos digo, aqui é Jesus, eu porém vos digo, que qualquer que atentar para uma mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então aos antigos foi dito: não cometerás adultério. Jesus disse agora: quando você atenta para uma mulher, a cobição, o seu coração já foi contaminado. Você já adulterou com ela. Você já está contaminado. Então, Jesus está falando. O adultério não é quando você comete ele. O adultério é quando ele já está no coração.
já contaminou o coração. Você já adulterou com ela. Aí a Bíblia nos diz algo interessante, vamos caminhar agora, 2 Samuel capítulo 11, porque veja o que é um coração contaminado. 2 Samuel capítulo 11 diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, esse tempo aqui que os reis saem é um tempo de guerra, um tempo, observa que ele está dizendo, um tempo em que os reis saem à guerra. Quem sai à guerra? Os reis saem à guerra. Enviou a Davi, a Joabe e a seus servos e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Ramá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Mas era o tempo em que os reis saíam à guerra. E se Davi é rei, por que ele ficou em Jerusalém? Fazendo o que em Jerusalém? Se era tempo dos reis ir para a guerra. Então, ao invés de Davi ir para a guerra, ele manda Joabe, o capitão, com algum povo, alguns exércitos, vai à guerra, que eu vou ficar em Jerusalém. Versículo 2: e aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, observe-se, que Davi, quando ele se levanta do seu leito, é claro que Davi não está fazendo nada em Jerusalém. Ele ficou em Jerusalém fazendo nada. Porque não diz que ele se levantou à tarde. Eu particularmente gosto de levantar à tarde. Porque se eu não tenho nada para fazer, que hora que eu vou levantar? Nada para fazer. E Davi não tinha nada para fazer. E quando ele à tarde se levanta do seu leito, vamos continuar, e andava passeando no terraço, sem nada para fazer. Por quê? Porque os homens estavam na guerra, Davi em casa, Davi estava na guerra. Como ele estava em casa, não havia guerra em Jerusalém. Não tinha o que fazer em Jerusalém, porque era um tempo de guerra. Davi estaria ocupado se estivesse na guerra. Como não estava na guerra, não estava desocupado, sem fazer nada. Então Davi vai dar uma passeada pelo terraço. Não que passear seja pecado, nada a ver, nós com isso aí. A questão é que Davi, irmãos, não era para estar onde estava. Era para Davi estar na guerra, batalhando. Trazendo para nós hoje, era para Davi estar orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, fazendo alguma coisa na guerra, pelejando, batalhando. Mas ele já estou bem com vocês que eu não vou fazer nada. Ele então vai passear pelo terraço da casa real. Versículo 2 ainda. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. Jesus disse que se você atentar para uma mulher, já o seu coração contaminou. E Davi, como tinha que fazer, ele viu do terraço uma mulher. Observe que se ele tivesse ocupado, ele faria assim. Mas eu tinha o que fazer mesmo. Então eu vou ficar aqui mesmo, navegando nesse site. Vou ficar aqui mesmo vendo essa revistinha. Vou ficar aqui mesmo observando aquilo dali. Porque não tinha